Salve, Tricolor Paulista! Rick aqui, para fazer esse pós-jogo, falar um pouquinho da minha opinião sobre Bolívar 1, São Paulo 1. Jogo que foi lá em La Paz, na altitude, mais de 3.600 metros de altitude, onde o São Paulo conseguiu esse empate de antemão, tá? Vamos tirar o elefante da sala? Obviamente o São Paulo tem uma sequência que não ganha faz tempo, né? A última vitória do São Paulo foi lá contra o Boston River, faz tempo pra cacete. No Brasileiro, nossa última vitória foi contra o Mirassol em abril, faz muito tempo. Beleza, ok. Mas pra hoje, estamos falando de mata-mata de um campeonato internacional. Mata-mata de Sul-Americana. Mata-mata é um jogo à parte, é um campeonato à parte, e um empate fora de casa na altitude sempre vai ser um bom resultado. Sempre vai ser um bom resultado. Quando você vai decidir em casa, né? Estamos falando de jogo de ida, você empatou fora de casa, na altitude, é um bom resultado. Ponto final. Tá? Então, tirando o elefante da sala, foi um bom resultado. Inclusive, antes do jogo, se me propusessem, né? Você fecha um empatezinho safado hoje, um empatezinho canalha do São Paulo hoje? Fecho. Então, ponto final, bom resultado. Mas vamos às análises, né? Entender como é que o São Paulo se portou hoje, como é que o São Paulo jogou, o que aconteceu. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho do jogo. Primeiro de tudo, escalação. Quando sai a escalação, eu falei, caraca, gostei da escalação do Dorival. Por quê? Na minha cabeça, tá? Ia jogar Domingos Duarte pela esquerda, Arboleda pela direita, num 4-4-2 clássicos, fazendo o Pablo Maia primeiro volante, o Newton um segundo volante, Bobadilha quase que um terceiro volante e o Marcos Antônio mais como meia, mais próximo do Luciano e Caleri. Luciano indo para segundo, jogando de segundo atacante, mais próximo do Caleri. Falei, pô, gosto disso, né? Gosto dessa ideia do Dorival de aproximar o Luciano no Caleri, tirar o Luciano de meia que não vinha funcionando, a gente sabe que não vinha funcionando. O Luciano não rende nessa posição, ele joga muito bem quando ele tá próximo do centroavante ou quando ele joga até quase como um falso 9. Então a gente sabia que o Luciano rendia mais lá. Então quando eu olhei, eu falei, é isso, né? Esse é o desenho tático. São Paulo vai jogar com o Pablo Maia de cabeça de área ali, o Newton um pouquinho mais à frente, mas quase com 2 volantes, com Bobadilha e Marcos Antônio um pouquinho mais solto para se aproximar de Luciano e Caleri. Achei que era isso. Quando começa o jogo, eu confesso que até me confundi. Quem tava em live viu aí que eu achei que era o Aurélio Buta, era o... Fiquei tão puto com esse cara no final do jogo, já eu falo disso, que eu até já me emocionei para falar dele. Mas eu achei que era o Domingos Duarte jogando pela direita e o Arboleda pela esquerda. E eu achei que o Iago tava jogando lá como o lateral esquerdo e ele era o camisa 22. Aí eu comecei a ver, eu falei, cara, mas esse é o Newton que tá jogando pela direita. Demorei até uns 10 minutinhos pra entender que o São Paulo tava jogando com 3 zagueiros. E o Newton tava fazendo um terceiro zagueiro pela direita, enquanto que o Domingos Duarte tava fazendo um zagueiro pela esquerda. O Iago tava ali já como um ala, assim como o Lucas Samon, né? E em vários momentos o São Paulo revezava quem subia um pouco mais, se era o Lucas Samon, se era o Iago. Quem mais apoiou, eu acho que foi o Lucas Samon, né? Apesar de uma partida bem ok do Iago. Então, o Dorival foi com uma proposta diferente. 3 zagueiros, colocou 3 zagueiros. A ideia de colocar o Newton, na minha concepção, do que de repente colocar um Sabino, até mesmo um Osório, e trazer o Domingos Duarte para a direita, eu acho que foi muito mais porque o Newton, ele por ser um volante de origem, ele sabe sair jogando. Então, no começo do jogo, até me irritou e me deu um pouquinho de medo o Newton sair jogando ali, mas deu tudo certo. Mas essa foi a ideia do Dorival, de colocar 3 zagueiros, com o Newton fazendo o terceiro zagueiro. Povoar mais a zaga, porque o cruzamento na altitude é muito perigoso. Então, o Dorival, acho que tentou também corrigir esse negócio da bola aérea que o São Paulo vinha sofrendo muito. Com o Pablo Maia de primeiro volante, Bobadilha de segundo volante, Marcos Antônio mais próximo ali, quase como um meia, bem mais próximo e bem mais avançado do que ele joga normalmente, mais perto do Luciano e do Caleri. E eu acho que o São Paulo se portou muito bem no primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo fez um jogo muito responsável. Acho que essa é a grande palavra do São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo, ele ficou menos com a bola, mas isso era normal. A gente sabia que o Bolívar ia tentar um pouco mais, tentar ficar com a posse, ir pra cima, tentar achar ali em cruzamentos, chutes de média e longa distância, tentar arriscar no gol por conta da altitude. A bola, no começo do jogo, né, o São Paulo sente um pouquinho a diferença de peso da bola, você coloca a bola fatiada, ela corre mais. Acho que teve alguns erros de passe meio bobos do São Paulo por conta disso, erro de passe de 3, 4 metros, porque você coloca um pouquinho mais de força, quer dar um passe um pouco mais firme, o cara não chega. E eu achava muito importante o São Paulo tá bem postado no primeiro tempo para não morrer no segundo. E nisso, né, o São Paulo acho que tá até tentando. O São Paulo tem o contra-ataque, só que eu acho que também é uma estratégia do Bolívar de fornecer um pouco o contra-ataque pro São Paulo no começo do jogo. E acho que até por isso, não assisti honestamente, tá? Mas acho que até por isso o Bolívar fez um jogo meio maluco com o Grêmio. Que eu acho que o Grêmio se expôs muito nesses contra-ataques e acabou cansando. Por isso que acaba levando o terceiro gol do Bolívar.
Então acho que por isso que no começo do jogo entre Bolívar e Grêmio foi um jogo meio maluco. Os caras saindo no contra-ataque, cansar, tomar um ataque, tomar gol, aí sai no contra-ataque, faz gol. Por isso que eu acho que o jogo ficou meio caótico com o Grêmio, Bolívar e Grêmio. Enquanto São Paulo, acho que se postou melhor no sentido de calma. O jogo tem 90 minutos e tem mais 90 na nossa casa. A gente não precisa decidir os jogos nos 10 primeiros minutos, por mais que os caras estejam dando o contra-ataque pra gente. Acho que o São Paulo foi responsável e inteligente nisso. Achei uma boa estratégia do Dorival de, em alguns momentos, calmar. Não vamos sair no contra-ataque igual uns malucos, porque senão a gente vai se cansar. Toca a bola pra trás e joga o jogo. Eu acho que nesse processo de acalmar o jogo, de respirar fundo e etc. Acho que o Marcos Antônio fez um bom papel, o Luciano fez um bom papel. Eu acho que os dois, principalmente, até o Caleri, né, nessa bola 1-2, eu acho que ele fez um bom pivô. Acho que o primeiro tempo do São Paulo foi muito responsável. E numa bola parada, né, o Iago, uma boa surpresa até aqui, novamente, calma, só um jogo, né, mas uma boa surpresa até aqui. O Iago entrou de titular ali, era o terceiro reserva do Bahia e do nada chega no São Paulo para jogar um jogo na altitude. Então era meio óbvio que ele ia cansar e que ele ia ter que sair, isso pra mim ficou bem claro, que ele ia sair em algum momento, porque, porra, o cara não era nem titular e do nada ele é titular num jogo de altitude, ia cansar. Mas o Iago faz um bom cruzamento na bola aérea, que vinha sendo um grandíssimo problema do São Paulo. A gente tava levando muito gol de bola parada, dos 5 gols que a gente levou nesse pós-volta de Copa, 4 tiveram início em bola parada, né? Então era algo que estava me preocupando, e o São Paulo hoje acha um gol em bola parada, que é excelente, né? Um belo cruzamento do Iago, boa cabeçada do Arboleda. A cabeçada foi meio no meio do gol, mas estava dentro da pequena área, o cruzamento foi com força. A cabeçada, novamente, a bola acelera na altitude. Então acho que foi tudo bom ali pro São Paulo. O São Paulo sai ganhando de 1-0. Isso dá uma tranquilizada legal no jogo, porque eu falei, mesmo que o São Paulo canse, o importante é não levar a virada. Se levar até um gol, ok, né? Mas o importante é que no primeiro tempo, acho que o São Paulo faz o primeiro tempo responsável. O Rafael faz uma boa defesa ali no primeiro tempo, numa bola que, cara, é bizarra a bola na altitude, né? O cara deu um chute que parecia despretensioso, do nada a bola acelera pra cacete, e o Rafael dá uma espalmada que a bola sobe e vai longe pra cacete, sabe? É meio bizarro isso, você pensar o tanto que a bola acelera ali, né? Mas o São Paulo ganha o primeiro tempo, acho que o São Paulo fez um primeiro tempo bem responsável. A única peça que tá muito abaixo, e assim, eu fico chateado de verdade, porque sempre que envolve um moleque da base, meio de Cotia, eu tento ter o máximo de paciência possível, de verdade. Só que o Pablo Maia tá foda, mano. Pablo Maia tá muito complicado. Ele não acerta um bote, hoje ele escorregou pra cacete, parecia o cara quando tá na Fórmula 1 e tá chovendo, ele não troca o pneu, fica com um pneu liso e sai escorregando a todo momento. Cara, parecia o Pablo Maia hoje em campo, não conseguia parar em pé, não desmarcava, não conseguia acertar um passe. Teve uma jogada no primeiro tempo ainda que ele sai no contra-ataque, falei, Pablo Maia, só não fazer cagada, o Lucas Samon tá passando, toca tranquilo pra ele tenta cruzar a bola e erra a bola, e era uma situação ali de superioridade numérica pro São Paulo que poderia ter feito 2-0 naquele momento. Vários passes curtos, o Pablo Maia erra, não acerta bote, tá muito complicado o Pablo Maia. Pra mim, o grande destaque negativo do São Paulo no primeiro tempo foi o Pablo Maia, e eu nem colocaria outro, tá? Acho que o Bobadilla, de maneira geral, apareceu muito pouco no ataque, mas defensivamente, pelo lado direito, ele ajudou bastante o Lucas Samon, tanto é que a gente quase não sofre pelo lado direito, né? A gente sofre muito mais pelo lado esquerdo, a gente começou a sofrer pelo lado direito quando entra a desgraça do Aurélio Buta e do Cauli, que hoje esses dois aí, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá, segundo tempo, né? Só falando do Pablo Maia, porque o Pablo Maia fez uma partida pavorosa, acho que foi o único destaque negativo do primeiro tempo, continuou muito mal pro segundo e acabou ficando em campo até o final do jogo, coisa que eu honestamente também não entendi da escolha do Dorival. Segundo tempo, a gente começa, meu maior medo, acho que o maior medo de todos os São Paulinos era tomar um gol nos 10 primeiros minutos do segundo tempo. Logo no primeiro minuto tem uma chance perigosa e falo, meu Deus, velho, de novo não, por favor, velho, tudo menos isso, não vamos levar o gol agora. Mas felizmente não levamos o gol, né? Era óbvio que o Bolívar ia vir pra cima, era óbvio que o São Paulo ia ficar pregado em algum momento. Teve umas 2 bolas em contra-ataque que claramente deu pra ver que a altitude mata. E assim, rapaziada, eu entendo quem fala, não, mas é atleta profissional e não sei o quê, mas todos os relatos que a gente escuta de jogar na altitude assim, um negócio absurdo, o cansaço bate muito mais rápido, falta oxigênio, você raciocina pior, você não consegue dar os piques que você dá, você passa mal. Então, assim, honestamente, eu não vou cobrar tanto da parte física, porque,
claramente a gente tava pregado. Teve uma bola, mano, e é impressionante, porque o Bolívar sabe disso, sabe que os adversários de fora vão chegar na altitude e vão sofrer. Então teve uma bola que o Caleri pega na ponta ali, que tá o Caleri contra um defensor. Você não vê ninguém correndo na cobertura, porque o Caleri correu pra pegar a bola e ele tá pregado, ele não consegue nem ir pra cima do cara, tanto é que ele cruza pra área num cruzamento horroroso. Tinha 3 caras do São Paulo chegando e ele dá um cruzamento totalmente torto. Enfim, isso é efeito da altitude, acho que, obviamente, o Caleri poderia ter tomado decisão melhor também, recuar a bola pra trás, etc, mas é efeito da altitude. Teve bola ainda, o São Paulo não tava sofrendo, né, uma grandíssima pressão. Acho que tem sim uma boa defesa do Rafael ali num chute colocado de esquerda, que o cara chuta ali do bico da área, basicamente, e o Rafael faz uma boa defesa, a bola vai para escanteio. Acho que eles estavam pressionando, mas não estava nada muito absurdo essa pressão deles. Mas o São Paulo teve a oportunidade de matar o jogo, e aí que tá, né? Na altitude é complicado porque se não mata o jogo, os caras vão ter mais oportunidade, isso é fato. Os caras vão ter mais oportunidade. Então, teve uma oportunidade ali com o Marcos Antônio, que o Marcos Antônio sai ali, né, praticamente de cara com o goleiro, a bola cai mais no pé esquerdo dele, ele tenta ajeitar o corpo pra chutar de direita, ele praticamente recua a bola pro goleiro. Tipo, esse tipo de gol, o Marcos Antônio precisa treinar a finalização, não adianta. Ele não tem gol pelo São Paulo ainda, não é à toa, infelizmente. O Marcos Antônio é um baita jogador, bom pra cacete de bola, muito inteligente, mas ele precisa treinar um pouquinho mais finalização. Finalização hoje é o pior defeito dele, e nessa bolinha que ele chega na cara do gol ele tem que fazer. Assim como o Luciano, né? Numa bola ali bem triangulada entre o Wendel, o Luciano, o Marcos Antônio também, que acaba rolando pro Luciano, o Luciano chega batendo, até desvia a bola no goleiro, o juiz não dá escanteio, mas a bola vai pra fora, o Luciano poderia ter tomado alguma decisão um pouquinho melhor do que o chute que ele teve ali também. Enfim, esse tipo de gol a gente não pode perder, principalmente na altitude, principalmente num jogo desse. E numa bola ali, se não me engano foi escanteio, a bola sobra na entrada da área, ou foi algum cruzamento, a bola sobra na entrada da área. Nem foi tão na entrada da área assim, foi um chute bem longe. Mas, cara, o cara acerta um puta chute feliz, um petardo ali, pegando aquela fatiada. O pessoal até brincou em live que parecia o Pavar chutando, né? Aquele gol que ele faz na Copa de 2018. Acho que é contra a Argentina, um puta golaço. Parecia ele batendo na bola, a bola pega muita velocidade, baita chute feliz. Rafael até chega a desviar na bola, mas não consegue tirar do gol. A bola pega no Rafael, pega na trave e entra. O Rafael deu um pouquinho de azar, bola um pouquinho mais veloz do que o costume. Eu não acho que foi falha do Rafael, vai ter gente aí que vai falar que foi falha do Rafael e tá tudo bem. Não acho que foi falha do Rafael, mas... fato é que o cara fez um puta de um golaço, um puta chute do cacete, e é complicado, parece que é sempre contra o São Paulo esses chutes, né? E é bem verdade que no final do jogo, eu acho que o Dorival só fez substituições de quem tava cansado, basicamente ele tirou quem tava cansado e colocou peças no lugar. Então o Iago eu tinha certeza que ia ser substituído em algum momento, porque novamente, ele era reserva, não vinha jogando no jogo titular, então ele já não tava acostumado a jogar 90 minutos, aí 90 minutos na altitude era impossível, então coloca o Wendel, acho que uma substituição natural. Depois ele coloca, se eu não me engano, quem entra nessa sequência é Danielzinho e Ferreirinha, né? Ele tira o Luciano, coloca o Ferreirinha, acho boa essa alteração, porque em tese o Ferreirinha ia ter mais gás pra puxar esse contra-ataque que tava sobrando, tava começando a sobrar, e o Ferreirinha tem esse 1 contra 1, tava sobrando esse contra-ataque no 1 contra 1, Ferreirinha acho que é o único contra 1 que ele ia ter, ele recua a bola, eu acho que ele toma uma decisão ruim, ele poderia ter pegado a bola e ido pra frente, partido pra cima do zagueiro, ele acaba recuando a bola e tocando, entendo a decisão, mas, cara, era um 1 contra 1, é seu ponto forte, poderia ter ido pra cima e não foi, então ele acaba não tendo tantas oportunidades assim, mas ele coloca o Ferreirinha também pra ajudar ali, mais pelo lado esquerdo, porque o Iago, depois o Wendel tava tendo mais dificuldade, e o Danielzinho entra no lugar do Marcos Antônio. Eu entendo a substituição, porque o Marcos Antônio também não tem o físico esplendoroso, o melhor físico do mundo, e o São Paulo ia começar a ser mais atacado e precisava de um volante mais marcador, mas o Pablo Maia tava péssimo. Na minha concepção, tinha que ter tirado o Pablo Maia, deixa ele ali mais um pouco, e até quando entrou o Cauli no lugar do Bobadilha, pra mim o Bobadilha tava defensivamente fazendo uma boa partida, apesar de não ter aparecido muito ofensivamente, acho que defensivamente o Bobadilha tava fazendo uma boa partida, então eu teria tirado o Pablo Maia em algum momento, precisa tirar o Pablo Maia do time, essa é a verdade, infelizmente o Pablo Maia foi muito abaixo. E o Lucas Samon sentiu ali no jogo, né? Eu acho que não é uma lesão, acho que era mais cansaço, ele queria ganhar um tempo. O Roldan, como o árbitro, era o Rafael encostar na bola na linha de fundo, ele já começava a contagem, então não dava nem pra dar um respiro, tá ligado? Normalmente o cara que vai bater o tiro de meta, gasta uns 10, 12 segundos pra bater o tiro de meta, e só quando ele posiciona a bola, o árbitro começa a contar. O Rafael pegava na bola, o Roldan já começava a contar, aí ele tinha que colocar a bola rápido, dar 2, 3 passos pra trás e já chutar a bola pra frente. Então, foi um jogo cansativo pro São Paulo, era na altitude. No fim do jogo foi um Deus nos acuda, porque eu acho que o nosso time tava pregado. A Arboleda pra mim fez uma baita partida, novamente, né? De tudo que aconteceu, eu teria rescindido com a Arboleda lá atrás. Não rescindiu,
veio junto com o São Paulo, agora foi reintegrado, tá jogando, eu vou torcer pro Arboleda ser o melhor zagueiro do mundo e nós conseguir negociar ele na próxima janela. Essa é a verdade. Eu não vou torcer contra o Arboleda só porque ele fez tudo que fez contra o São Paulo, porque eu torço pro São Paulo acima de tudo. Então, que bom que ele fez o gol, que bom que ele fez uma boa partida. Domingos Duarte fez uma boa estreia, Iago fez uma boa estreia, apesar de eu não acreditar nele como jogador, porque, novamente, era o terceiro reserva do Bahia, mas fez uma boa partida, aparentemente. De novas estreias. Aí, beleza, né? Entrou o Aurélio Buta no lugar do Lucas Ramon, porque o Lucas Ramon sentiu, era isso que eu tava falando, né? Ele cansou. Cara, o Aurélio Buta, ele só fez merda o jogo todo. Ele conseguiu entrar em 10... Não era nem 10 minutos que ele jogou, eu acho. Jogou menos de 10 minutos, talvez. Ele só fez merda atrás de merda, atrás de merda, atrás de merda. Meu Deus do céu, Aurélio Buta. Que coisa horrorosa que foi o Aurélio Buta entrando em campo ainda. E no final do jogo, já tinha acabado o tempo de acréscimo ali que o juiz deu. E ele segurando o cara, eu falei, para de fazer essa falta, Anta. Deixa o cara correr, vai chegar a cobertura. Aí ele faz a falta. Mano, se a gente leva o gol naquela falta ali... De verdade, mano, é papo de rescindir com o Aurélio Buta já. Nem chegou, mas já rescinde com esse cara. Caralho, que partida patética que fez o Aurélio Buta em 10 minutos em campo. E o Cauli também foi muito mal hoje. Entrou, tentou dar rolinho. Porra, Cauli, dá rolinho, meu regui. Sério, que agora é hora de dar rolinho lá no lado direito. E aí o lado direito, sem o Lucas Ramon e sem o Bobadilha, virou uma várzea. Os caras começaram a atacar só por lá e virou um Deus nos acuda. O cara ainda, acho que foi o mesmo cara que fez o gol, acerta um puta chutaço no travessão ainda no final do jogo. Deus foi bom com nós, tava com muito medo de levar a virada, São Paulo vem levando a virada no segundo tempo constantemente. Felizmente não foi dessa vez, empatamos, conseguimos o empate, e o que eu falei lá atrás segue, por mais que o São Paulo saiu ganhando, dava pra ter segurado o placar, dava pra ter feito um segundo tempo melhor, dava pra ter não só criado, né, mas aproveitado melhor as oportunidades que teve, dava tudo isso. Luciano também acerta um chute do meio da rua ali, que passa muito perto da trave, quase faz um gol. Boa partida do Luciano na minha concepção, boa partida do Caleri. Acho sim que o Luciano tinha que ter saído por característica, né? O Luciano não ia ter a característica de puxar o contra-ataque ali que estava sendo oferecido, mas eu acho que o Luciano foi bem nisso de segurar a bola, de tocar. Ele hoje jogando mais próximo do Caleri, acho que ele fez uma boa partida, teve 2 bons chutes a gol, achei que fez uma boa partida, Caleri fez uma boa partida, segurando ali, brigando no alto, eu acho que ele segurou algumas bolas importantes para o São Paulo respirar fundo. Acho que partida ruim mesmo, Aurélio Buta e Cauli que entraram. Foi uma desgraça lá ao nosso lado direito. O Pablo Maia fez uma partida patética e o Danielzinho entrou muito mal. O Danielzinho também errou alguns passes ali no meio. Até tentou, mas estava mal. Acho que normalmente ele gosta de dar essa fatiada, gosta de dar um passe um pouco em profundidade. E ele estava errando tudo também por conta da altitude, mas ele errou tudo também. Não foi bem. Mas no mais, de novo, o mais importante foi o empate fora de casa, na altitude. É sempre um bom placar. Agora a gente decide em casa terça-feira que vem, que novamente vou estar lá. Quem for colar, manda um salve, vamos se trombar lá na frente. E vamos voltar com essa classificação para as quartas de final. Que venha o Boca, que venha o Recoleta, foda-se quem vai vir. Vamos para cima, vamos decidir em casa novamente, independentemente de quem venha. Sabadão, cara, é decisão. Sabadão é muito importante. Você que é de São Paulo tem a oportunidade de ir, vai, apoia o time. Já foram mais de 20 mil ingressos vendidos. Espero que dê mais de 30 mil, vamos apoiar o time, porque o time precisa do torcedor. Sei que a diretoria não merece, sei que tem jogadores que não merecem, mas a gente torce pro clube. A gente torce pro São Paulo Futebol Clube, e é o torcedor, mais uma vez, que vai salvar esse clube. E quem sabe até mais do que salvar, tá? Quem sabe até mais do que salvar, porque essa Sul-Americana aí, o empate com o Bolívar, que se classifica para umas quartas, o Boca tá uma merda, o Boca ganhou com 2 expulsões, uma delas muito questionável. Então, assim, dá pra gente ir chegando. Vamos ver até onde a gente chega, mas dá. A depender da torcida, a gente pode chegar bem longe aí nessa Sul-Americana e vamos se livrar da zona de baixamento. Se tudo der certo, a gente emenda aí 3 vitórias seguidas contra Curitiba, Bolívar e contra Chapecoense. Se afasta da zona de baixamento, se classifica para as quartas, aí depois tem Copa do Brasil para dar uma respirada. Vambora. Bom empate, tá? Bom empate. Por mais que o São Paulo não tenha segurado o placar, na altitude é complicado e não sair perdendo é um bom resultado. Não ter que começar o jogo lá no Morumbi já no desespero, já atrás do placar, é um bom resultado. Terça-feira tem, a gente decide em casa e vamos pra cima. Sábado tem em casa, contra a Chapecoense mesmo sendo fora, é obrigação ganhar. Vambora, acho que hoje foi tenso, né, mas tamo tranquilo. Empate bom pra dar uma respirada e agora é vencer. Agora já não tem mais discussão, 3 vitórias, eu quero 9 pontos nos próximos 3 jogos, a classificação na Sula, mais as 2 vitórias no Brasileiro. A gente precisa disso.
Tamo junto demais. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal. Era pra eu ter pedido o like lá no começo, esqueci. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, dá aquela moral. Se você gosta do meu conteúdo, indica pra um amigo. Obrigado por todo mundo que colou em live. Hoje teve bastante gente no YouTube, na Kik. Bem bacana. Continuem colando. Sabadão tem mais. Vambora. Aquele abraço e vamos São Paulo.